com a tua glória, com o teu poder, com a tua paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, graça e paz, igreja do Senhor, da parte do Senhor Jesus. Amém? Vou saudar de novo, vocês deram um amém muito fraco. Graça e paz da parte do Senhor Jesus para a igreja. Amém? Glória a Deus. Já vou estrear minha caneca personalizada. Conferência Tempo de Crescer. É o que o Tião botou a minha cara para lá, né? Deixa eu virar ao contrário aqui para eu ficar olhando para mim. Queridos, eu perguntei ao Senhor o que Ele gostaria de comunicar ao nosso coração nessa noite. E Ele falou comigo sobre uma verdade, sobre uma expressão. Crescendo, mas em que direção? Crescendo, mas em que direção? Eu não sei se vocês já viram que quando você tem uma plantinha dentro de casa, ela tende a procurar, o que ela procura? Ela começa a crescer na direção da luz. Ela começa a crescer na direção do sol. Nós temos duas plantas ali, inclusive a gente está precisando dar um capricho nelas, tadinhas. Elas estão ali, tem tanto tempo. E é engraçado que elas começaram a nascer e a crescer e a se desenvolver apenas numa direção. Na direção da luz, na direção do sol. Há uma direção para onde nós devemos crescer. Você está aí, amém? O problema é que nem todo crescimento é um crescimento saudável. Nem todo crescimento é um crescimento ajustado. Nós estamos passando por esse processo na vida da pastora Carla. Para quem não sabe, ela foi diagnosticada com câncer na tireoide, já fez a cirurgia, tirou toda a tireoide, não ficou assim nenhum resquício, o nódulo era muito pequenininho. Vai fazer agora um tratamento chamado iodoterapia para poder acabar de eliminar se tiver alguma coisa ali, e vai ser plenamente curada para a glória de Deus. Amém? E a gente, quando descobre uma coisa assim, a gente fica pesquisando, perguntando, e é interessante. Você sabe o que é o câncer? É o crescimento desordenado das células. O câncer é um crescimento desordenado de células. Por isso é que gera um nódulo, por isso é que gera um tumor, por isso é que gera uma deformidade. A igreja do Senhor Jesus, ela foi chamada para crescer, mas ela foi chamada para crescer em conformidade com a palavra, em conformidade com o coração de Deus, em conformidade com o projeto de Deus para ela. Porque se a gente começa a querer crescer de qualquer jeito, não é igreja, é câncer. Um GA foi chamado para crescer, ganhando almas, ganhando vidas. Alguns GAs hoje começaram a fazer o evangelismo do Casa de Paz. Nós vamos entrar na casa das pessoas, nós vamos orar com as pessoas, nós vamos abençoar as pessoas. Mas se o seu GA começar a crescer de forma desordenada, se ele começar a crescer para si só, se ele se transformar num grupo, numa panelinha, num grupo fechado, ele se torna um câncer dentro da igreja. Se eu tenho apenas um pequeno grupo de convívio dentro da igreja, aquele grupinho é o grupinho com quem eu me relaciono, é fechado, não está aberto para outras pessoas chegarem, não está aberto para que outras pessoas acessem, e isso não é um grupo de comunhão, não é um grupo de crescimento, não é um grupo de qualidade, é um câncer. Existe uma direção para crescer. E eu quero começar com o versículo de Malaquias, capítulo 4, verso 2. Malaquias 4, 2. Malaquias, capítulo 4, verso 2.
Malaquias capítulo 4, verso 2 diz assim: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Essa palavra está sendo liberada sobre o Israel de Deus, e preste atenção numa coisa, é nesse texto que a Bíblia se refere ao Senhor como o sol da justiça. Repita essa expressão, diga: sol da justiça. O sol da justiça, ele só nubla quando eu coloco nuvens da minha vida na frente dele. Quando eu coloco nuvens dos meus problemas, das minhas angústias, das minhas emoções, das minhas dificuldades na frente desse sol. O sol da justiça, o Senhor está sempre brilhando, Ele está sempre pronto, Ele está sempre liberado. Para quê? Para te orientar para que direção você deve crescer. Você já observou que tudo nos leva a olhar para o que está em torno e nós perdemos os olhos do sol da justiça? O texto está dizendo: vocês que reverenciam, que adoram o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura. Cura física, cura emocional, cura espiritual, cura financeira, cura em todas as áreas da tua vida. Mas para isso eu preciso estar crescendo na direção dele. Eu não sei se vocês já viram aquele cultivo daquelas arvorezinhas chamadas bonsai. Vocês já viram como é que cultiva aquelas arvorezinhas? Eles cortam, eles amarram, eles apertam, eles espremem. Para quê? Para que ela tome a forma que a pessoa que está cultivando quer que ela tome. Sabe o que Deus faz comigo e com você para controlar e para direcionar o nosso crescimento? Ele nos submete à sua vontade. Para quem está crescendo na direção errada e não na direção do sol da justiça, vai ser difícil, sabe por quê? Porque esse galho que cresce na direção errada, ele precisa passar por um processo de poda, de tosa, de ser cortado. É cirúrgico, dói, machuca, e aí você pensa assim: meu Deus, mas está doendo, está difícil, está me gerando angústia, está me gerando dor. Por que a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e comigo parece que é tão incômoda, parece que comigo dói tanto, incomoda tanto? É porque nós não conseguimos alinhar o nosso crescimento na direção certa. É porque eu estou condicionando o meu crescimento às minhas emoções. É porque eu estou condicionando o meu crescimento às circunstâncias. Eu estou condicionando a minha maneira de crescer às coisas que eu vejo. Mas a Bíblia diz que nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Repita: eu ando por fé e não pelo que eu vejo. O problema está diante de você, mas o sol da justiça está sobre a sua vida. Então você não cresce olhando para o problema, você cresce olhando para o sol. Como o girassol, né? O girassol, quando o sol nasce, ele está virado para ele. E durante o dia ele vai olhando para ele, não tira os olhos dele, fica voltado para ele durante o dia todo. Ao entardecer, quando o sol vai embora, ele se prostra. Há uma direção para nós. É impossível uma árvore frutificar sem a luz do sol. Mesmo plantas que são chamadas de plantas de escritório, plantas que são colocadas em ambientes internos, como estas que nós temos ali na porta, elas precisam da luz, elas buscam luz, mesmo a artificial, elas precisam para produzir. Quem lembra aí, quem estudou na 5ª série vai lembrar, qual é o processo que faz com que a planta produza, absorva gás carbônico e produza oxigênio? Qual é? Fotossíntese. O pessoal não faltou na 5ª série, viu?
Existe uma fotossíntese espiritual, e à medida que ela produz fotossíntese, ela cresce. À medida que ela produz fotossíntese, ela se desenvolve na direção certa, buscando a luz, buscando o sol da justiça. Existe uma fotossíntese espiritual, aonde você absorve aquilo que é de Deus e joga fora aquilo que não é de Deus, e você começa a crescer e a se desenvolver na direção certa. Por que às vezes temos a impressão de que a gente está, não sei se só eu sinto isso, mas parece que a gente está há tanto tempo envolvido com igreja, evangelho, com obra de Deus, com as coisas da igreja, mas parece que a gente não está crescendo. Porque a gente está olhando para as coisas, mas não estamos olhando para Deus. Eu quero ler um outro texto com vocês. Projeta para mim, por favor, Lucas, capítulo 13. A partir do verso 6. Então Jesus contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Preste atenção nesse detalhe. Era uma figueira, mas ela não estava plantada junto de figueiras. Ela estava plantada num vinhedo, no lugar onde estavam sendo plantadas uvas. E ela estava plantada em meio ao parreiral. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Continua. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Por que deixá-la na terra de forma inútil? Ei, querido, olhe para mim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é produtivo, espiritualmente falando? O Senhor, quando vai na sua vida, Ele encontra frutos. Será que você está de forma inútil, gastando o adubo da terra, gastando o produto da terra de forma inútil, porque você já está passando tanto tempo e não frutifica? Porque você não pode crescer para não frutificar. Quem cresce na direção certa sempre vai produzir bons frutos. Todos os dias pessoas chegam perto de nós e elas estão procurando frutos bons. Tem gente que cresceu para ser urtiga. Tem gente que cresceu para ser um pé de espinho. Quando a pessoa chega perto, sai com urticária. Quando a pessoa chega perto, sai furada, sai machucada. Mas tem gente que nasceu e que cresceu e que desenvolveu no Senhor para ser uma árvore frutífera. As pessoas chegam perto dela, pode até jogar uma pedra, pode até bater nela com um pedaço de pau, com um bambu, mas no final ela come de algo saboroso e gostoso que aquela árvore produziu. Você está entendendo isso aqui? Amém ou não? Está doendo, está machucando, o processo é dolorido, é difícil. A gente está falando isso aqui há tantos dias. Crescer dói, crescer machuca. A gente passa por angústias, por tristezas. Mas, querido, não é Deus que tem que se adequar à minha vontade. Sou eu que tenho que me adequar à vontade de Deus. Houve alguém que falou aí alguns dias para trás que você é o centro da vontade de Deus. Está errado. O evangelho ele é cristocêntrico e não antropocêntrico. Não é o homem no centro, é Cristo no centro. E se é Cristo no centro, eu preciso me adequar à vontade de Deus. Eu preciso crescer na direção certa, senão a poda vai doer. Continua, por favor. Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o Senhor está te dando mais uma chance. O Senhor está te dando mais uma chance de crescer na direção certa. Sabe, irmão, tem hora que a gente se sente como essa figueira, não sente? Todo mundo em volta está dando fruto. O homem tinha um vinhedo. O parreiral dava uva. Mas às vezes você está no meio, você olha para um lado, tem cacho de uva. Você olha para o outro, tem cacho de uva. Você olha para o outro, tem cacho de uva. Mas você é figueira. E às vezes você fica assim: não vou dar meu fruto não, porque todo mundo dá uva. Eu vou dar figo aqui, tem alguma coisa errada comigo. Mas o Senhor te chamou para produzir o fruto que Ele mesmo plantou você para produzir.
Eu tenho falado isso com os pastores dessa casa. Cada um tem o seu jeitinho. Cada um tem a sua ferramenta. Cada um se movimenta naquilo que Deus entregou para eles. Eu estou a semana doente junto com você, Jorge. Preocupado com você esses dias. Passando mal. É o meu pastor do serviço. É o homem de Deus que está ali, ó. Senta atrás de mim ali todo dia. Eu sei o fruto que ele tem para produzir. Eu sei o fruto que Irã tem para produzir, Rosângela tem para produzir. Como ele disse aqui, pegaram a igreja falida, que o pastor entregou e foi embora da noite para o dia. Vocês aceitam o desafio? Vamos lá, vamos ver. E está crescendo. Eu conheço o Michael, está lá, está crescendo. Eu conheço o Emerson, Cris, sei onde eles se movimentam. Você precisa saber que o fruto que você vai produzir, ele não tem nada a ver com o fruto que o outro está produzindo. Então produza o teu fruto. O agricultor plantou você e ele está dizendo, eu vou te dar mais um tempo, eu preciso que você produza esse fruto. Sabe o que ele diz lá? Ele fala assim, ó, eu vou cavar ao redor dela e eu vou adubar ela. Verso 9 para concluir. Se der fruto o ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Vire para a pessoa do seu lado e diga para ele, você tem um ano para dar fruto. Não é isso que essa palavra está dizendo? Produza frutos dignos de arrependimento, diz a palavra de Deus. O que são frutos dignos de arrependimento? Querido, eu tenho consciência da minha vida, eu tenho consciência do pecador que eu sou, eu vivo dias em arrependimento, eu me arrependo do que faço que desagrada o coração de Deus, e ando na direção do sol da justiça, para crescer naquilo que Ele está me chamando para crescer, e no tempo certo, eu vou produzir os frutos. Na estação própria, como diz o salmista, os frutos serão notáveis. Coloca para mim agora uma outra passagem com figueira, Mateus capítulo 21, 19 e 20. Mateus 21, 19 e 20. Nós vamos crescer na direção certa, porque nós não somos cânceres. Nós somos filhos do Eterno, plantados pelo Senhor para produzir frutos bons. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se Jesus dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Você já viu essas pessoas que são uma figueira muito bonita? Ele fala bem, ele prega bem, ele explica bem, ele se veste bem, ele é bem apresentado, ele é bonito, mas não tem fruto. Era melhor que essa figueira não tivesse folhas, mas tivesse fruto, porque quando Jesus foi perto dela, Ele não foi procurando a beleza de suas folhas, Ele foi procurando a utilidade dos seus frutos. Jesus queria comer um figo, mas ela não tinha, e Jesus libera uma palavra sobre ela: nunca mais dê frutos, e imediatamente a árvore se secou. Verso 20. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não podemos mais nos dar o luxo de crescer na direção errada. Nós não temos mais tempo para crescer em direções opostas ao propósito de Deus. Nós não temos mais tempo para ostentar folhas e não produzir frutos. É tempo de parar de olhar para o que está me incomodando aqui, ali e acolá. Fixar os olhos no sol da justiça, e Ele vai promover cura em todas as outras áreas da minha vida. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, vai falar sobre o caráter desse fruto. E quando a gente lê esse texto,
Gálatas 5, 22 e 23, fala sobre o caráter do fruto do Espírito. Querido, você não foi chamado para ser quem você é. Você não foi chamado para viver do jeito que você quer viver. Jesus, quando chama os seus discípulos, diz assim: se vocês quiserem vir após mim, vocês precisam negar a si mesmos. Sabe o que é negar a si mesmo? É quando der vontade de comer, você não comer por amor ao Evangelho. Quando der vontade de dormir, você não dormir por amor ao Evangelho. Quando der vontade de reclamar, você não reclamar por amor ao Evangelho. Quando der vontade de você fazer aquilo que é sua vontade, você não fazer por amor ao Evangelho. Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E as coisas que agora eu vivo na minha carne, vivo para glorificar o unigênito Filho de Deus. Você não tem mais que fazer porque você quer, ou porque você gosta, ou porque você sente prazer nisto. Você precisa fazer porque você está crescendo na direção do Senhor. Mas nós queremos pegar o Evangelho e adequar o Evangelho à nossa vontade. Eu não gosto desse louvor. Já ouviu isso? Você não está aqui para gostar de louvor, você está aqui para prestar louvor. Quem tem que gostar ou deixar de louvar, gostar do louvor, é aquele que está recebendo a adoração. Quem está recebendo a adoração? Você acha que esses dois ministérios lindos de louvor que tocaram aqui em cima e cantaram aqui em cima, era uma apresentação para vocês? Lá na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ficam esperando o cheirinho gostoso dessa adoração chegar ao trono da graça do Eterno. Lá no céu, o Senhor fica esperando o som dessa igreja, o entregar desses corações, chegar até Ele, para Ele dizer: eu recebo essa adoração gostosa, com um cheiro como que de um incenso aromático, chegando às minhas narinas. Mas a gente é tão humano, a gente é tão eu, que a gente diz assim: eu não gosto dessa cadeira, essa cadeira é desconfortável. Pastor, vamos botar cadeira de almofada. Tinha que ser tábua de obra com prego para cima. Hoje o ar não tá gelando, né? Pastor, tem que dar um jeito de gelar mais, porque tem muita gente. Aí o dia que tem pouca gente, meu Deus, que ar gelado, meu Deus, meu Jesus, está congelando todo mundo. A gente só reclama, irmãos. Quando eu começar a olhar para o sol da justiça, vai começar a frutificar. Vai começar a produzir em mim um fruto. E esse fruto tem características. O texto diz: mas o fruto do Espírito é amor. Irmão, você não tem que ser odioso, você tem que ser amável. O fruto do Espírito e entenda que é um fruto só, tá? A melhor maneira de representar isso é uma mexerica com 9 gomos. O fruto do amor tem o gomo, o fruto do Espírito tem o gomo do amor, tem o gomo da alegria. Vire para o irmão do seu lado e dê um sorriso para ele. Sério? Já viu que tem gente que não consegue? Eu falei aqui e observei todo mundo. Tem algumas pessoas que fazem assim, ó. Ele está tão acostumado a andar de cara amarrada, ele está tão acostumado a produzir um fruto que é uma cara feia, fechada, que ele não consegue dar um sorriso. Mas isso é um gomo do fruto. Ser alegre, a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa. Então, se eu não sou alegre, eu ando fraco. Você está aí, amém ou não? Estou crescendo na direção errada, estou crescendo de forma cancerígena. Não, nós vamos crescer na direção certa, de forma intencional. Eu vou fazer porque a Bíblia manda eu fazer. Mas eu não estou com vontade de rir para ninguém. Quem disse que é a tua vontade? Você ri porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito que habita em você é a alegria. Então olha para o irmão do lado de novo e dá um sorriso para ele. Tem que praticar, né? Tem uns irmãos que estão desenferrujando a bochecha para poder ver se consegue dar um riso. Que difícil. Porque a gente está acostumado a fazer só o que a gente quer.
só o que a gente gosta. Paz. Repita comigo essa palavra, diga paz. A Bíblia diz que no Senhor nós temos uma paz que excede todo entendimento. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando eu penso na conta para pagar, quando eu penso no boleto que vai vencer, quando eu penso na consulta do médico, quando eu penso no resultado do diagnóstico, eu vou perdendo a paz, porque isso está no meu entendimento. Mas se a Bíblia diz que em Jesus eu tenho uma paz que excede o entendimento, a conta está batendo na porta, mas eu não perco a paz. O problema está encostando, mas eu não perco a paz. Eu estou recebendo o diagnóstico que eu não queria receber, mas a paz que tenho em Jesus, ela não me deixa parar de produzir um fruto digno de arrependimento, um fruto gostoso. Eu estou crescendo na direção certa, eu estou crescendo na direção do sol da justiça. Amém? Paciência. Você é paciente? Olhe para mim. Mas Jesus é paciente com você. Eu acho que era o Chaves que falava assim: ninguém tem paciência comigo. Era o Chaves? Era ele mesmo. Mas eu preciso ter paciência. Ser paciente não é ser paciente de esperar, mas ser paciente de suportar, de esticar. Tenha paciência. Isso é um gomo do fruto. Amabilidade. Engraçado, amor é uma coisa e amabilidade é outra. Amor fala de ágape, amor de Deus, amar incondicionalmente. Amabilidade tem muito a ver com gentileza e educação. E como eu brigo com os meus filhos por causa disso. E às vezes a minha esposa briga comigo. A gente está na rua, às vezes eu passo de carro, estou prestando atenção no trânsito, a Carla me cutuca e fala assim: você não cumprimentou o irmão, ele passou e buzinou para você. Eu falo: amor, não vi. Aí depois que a pessoa já passou, eu bibi. Às vezes a Camille está comigo, eu digo assim: amor, cumprimenta a pessoa, dá bom dia. Mas a pessoa não fala comigo, dane-se, você é amável, você é cheio de amabilidade. Você vai dizer bom dia, e se a pessoa não te responder, você está num bom dia. Você vai dizer graça e paz, e se a pessoa não tiver paz, a Bíblia diz para você sacudir a poeira do pé e sair fora com a paz que Deus te deu. Mas você está em paz, você está em amor, você vai dizer com licença, você vai dizer muito obrigado, você vai dizer, você é amável. Não é tão bom você chegar numa loja e ser atendido por uma pessoa amável? Já foi num comércio que você chega lá, aquela pessoa te atende com aquela cara de... é, isso aí que você pensou. Eu não volto mais nessa loja. A pessoa atende a gente de cara feia. Não é assim? É assim que as pessoas se sentem quando passam por você. As pessoas precisam passar por mim e elas precisam ganhar o dia, porque elas acharam alguém que está produzindo um fruto gostoso, um fruto bom, um fruto amável, um fruto de paz, um fruto de paciência, um fruto cheio de amabilidade, um fruto alegre. Pastor, o senhor não sabe o que é que eu estou vivendo, e você não sabe o que eu estou vivendo também, mas o que a Bíblia está dizendo é que se eu e você somos cheios do Espírito Santo, se estamos crescendo na direção do sol da justiça, nós vamos produzir esse tipo, este gênero de fruto. Você está aí ainda, amém? Estou terminando. Bondade. Seja bom. Seja bom. Seja bom.
Deus é bom, amém? E Ele manifesta a bondade dEle sobre nós com o objetivo de que nós possamos transferir essa bondade através desse fruto. A bondade de Deus precisa ser refletida em nós. Ele libera a bondade sobre a minha vida para que ela reflita e alcance outras pessoas com essa bondade. Fidelidade. Irmãos, isso é um fruto só, irmãos. Cada gominho com uma característica diferente. Fidelidade é o atributo do fiel. Fiel fala de lealdade e honra. E essas duas palavras estão caindo em descrédito. Antigamente, um fio de bigode valia mais do que um contrato assinado e registrado. Você lembra disso? Hoje, quando alguém fala alguma coisa, você precisa tirar uma foto, fazer um contrato, fazer em 2 vias. Você precisa ter um monte de testemunha. Por quê? Porque a fidelidade caiu em desuso. As pessoas não querem mais produzir esse fruto. Antigamente a pessoa dizia assim, eu vou aí. Você podia esperar que a pessoa ia. Hoje a pessoa diz assim, pode me esperar que eu vou. Você vai lá e fica o quê? Esperando sozinho. Deus espera que a gente produza frutos de fidelidade. Ser fiel significa cumprir aquilo para o qual você se aliançou. Eu fiz uma aliança com essa mulher. E eu preciso ser fiel a ela, é uma consequência da aliança. Eu fiz uma aliança com vocês, como igreja, e eu preciso ser fiel a essa aliança. Eu fiz uma aliança com esses pastores que estão andando comigo, e eu preciso ser fiel a essa aliança que eu tenho com eles. (verso 23), e aqui a gente está concluindo. Mansidão. Você é manso? Você já entrou numa casa que tem cachorro? Quando você entra numa casa que tem cachorro, a primeira coisa que você pergunta é o quê? Ele morde? Porque se ele morde, você não vai entrar. Você vai esperar o dono amarrar, você vai esperar o dono prender. Agora, deixa eu usar esse exemplo para falar da gente. Eu acho que algumas pessoas, a gente precisava chegar perto delas e de longe a gente já perguntava, você morde? Porque se morde eu não vou nem chegar. E entenda uma coisa, esse fruto não é o seu fruto, esse fruto é o fruto do Espírito que habita em você. Amém ou não? E aqui a gente vai falar sobre temperamentos. Tem gente que ele é agitado, é nervoso, é colérico, é sanguíneo, e aí ele diz assim, esse é o meu temperamento. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai submeter o teu temperamento a esta palavra, então você vai ser manso mesmo sendo colérico, mesmo sendo sanguíneo, porque o Espírito Santo submete o teu temperamento à vontade dele, porque você está crescendo e olhando para o sol da justiça, amém ou não? Tem mulher que quando está na TPM, ela fala assim, eu estou na TPM, você já sabe, sai de perto de mim que eu te mordo. Ou a Bíblia não está dizendo, o fruto do Espírito é só para 20 dias, os outros 10 da TPM você pode ter fruto da TPM. É isso que está escrito ali, sim ou não? Não, irmãos. Então você precisa dar frutos desse caráter mesmo na TPM. O médico que vai fazer o tratamento da pastora, a iodoterapia, falou para ela, você vai ter que tirar o hormônio que você toma, porque por não ter a tireoide, ela toma o hormônio para suprir a falta do órgão, da glândula. E aí o médico falou, lá no consultório, olha, ela vai ficar 30 dias, ela pode ficar cansada, ela pode ficar irritada, ela pode ficar nervosa. Eu olhei para o doutor e falei, mais? E aí quando saiu do consultório, ela falou assim, você ouviu o médico, né? Isso é um álibi, irmãos. Isso é um álibi para dizer assim, não, eu não preciso do fruto do Espírito, eu não vou submeter o meu tratamento ao fruto do Espírito, eu não vou submeter a minha TPM, eu não vou submeter o meu temperamento. Não,
O Espírito Santo de Deus que habita nela vai controlar tudo isso para a glória de Deus. E ela vai continuar produzindo frutos dignos de alguém chegar perto e dizer: que maravilha! Em tratamento, em TPM, com problema, sem problema, você precisa ser manso. Repita comigo: eu sou manso e amável. Amém? Domínio próprio. Quem nunca, irmãos, diante de uma situação teve vontade? Essa semana nós passamos algo interessante. E me permita, meu sogro, te usar como exemplo aqui. Nós estávamos passeando esses dias, e aí nós fomos almoçar, e o meu sogro foi passar o cartão dele. Ele não gosta de comprar nada no cartão, no crédito, ele gosta de comprar as coisas e pagar. Aí foi passar o cartão, e aí a maquininha escreveu assim: não autorizado compra internacional. Ele leu aquilo, a moça atendente na frente, ele: essa porcaria, olha essa droga. Ele ficou nervoso, chateado, porque o cartão não funcionou. O cartão conseguiu tirar ele do eixo. Falei: calma, meu sogro, eu passo aqui, depois você faz o Pix para mim. Passei no meu cartão, depois ele fez o Pix, depois passou. Mas na hora, você já observou que o problema do domínio próprio é na hora? Na hora a gente sai do eixo. Na hora a gente fica nervoso. Pneu furou, fica nervoso. A coisa saiu do seu controle, você perde a estribeira. Mas a Bíblia diz que o nosso fruto tem um gomo chamado domínio próprio. Sabe, irmãos, é fácil domar um cachorro, é fácil domar um leão, igual o domador de circo faz, mas é difícil domar essa pessoa que sou eu. Dominar esta pessoa é difícil. Os que jogam futebol aí, na hora do futebol, você está lá no futebol, de repente leva uma canelada. O que você pensa na hora? Dá um glória a Deus? Se está rindo é porque tem história. Domínio próprio. Suporta, aguenta, controla, dá lugar para o Espírito Santo produzir o que Ele quer produzir em mim e em você. E para finalizar ele diz: contra essas coisas não há lei. Então você vai andar de forma justa. Se não há lei, ele está dizendo: você está andando em justiça, em equidade, em equilíbrio, crescendo na direção certa, produzindo o fruto certo. Está doendo, está difícil, está podando, está cortando, está sendo complicado, mas você está produzindo um fruto digno, um fruto que tem o caráter do Espírito Santo de Deus que habita em você. Crescendo assim, nós vamos alcançar o lugar que Deus espera que a gente alcance. Fique de pé no seu lugar. Você quer crescer? Amém? Quantos querem crescer? Levante a mão e diga amém. Que bom. O desafio nesse tempo é crescer na direção certa. É crescer na direção do sol da justiça. É crescer com a expectativa do que Deus espera de nós. Assim a igreja cresce. Assim a família cresce. Assim as pessoas à minha volta crescem. Assim nós crescemos. Deus te chama para crescer nesse tempo. Eu quero te convidar para entrar debaixo desse tempo conosco. Eu quero crescer em casa. Quero ser um pai melhor, um marido melhor, um homem melhor. Eu quero crescer na minha
comunidade, onde eu vivo, onde eu moro. Quero ser um vizinho melhor, sabe? Quero crescer na cidade onde o Senhor me colocou. Quero ser um cidadão melhor. Eu quero crescer na igreja. Eu quero ser um servo de Deus melhor. Quero ser um pastor melhor. Quero ser um crente melhor. Eu quero produzir um fruto agradável, que as pessoas chegam perto e têm prazer de comer. Eu quero te convidar para entrar nesse tempo. Eu quero te convidar para entrar nesse lugar. Quero te convidar para entrar num tempo de crescer, num tempo de crescimento. Dá trabalho, demanda adestrar esse cão feroz que mora dentro de nós, que quer morder, que quer latir, que quer se descontrolar de vez em quando. Mas o Espírito Santo é o melhor adestrador de todos. Ele tem o poder de me colocar no meu lugar, e o meu lugar é sujeito à sua vontade. E aí eu vou experimentar ela que é boa, perfeita e agradável. Feche seus olhos um pouquinho. Se submeta a essa palavra nessa noite. Se submeta a essa palavra nessa noite. O Senhor está te chamando para crescer. Chega de viver um nanismo espiritual. Chega de viver num crescimento cancerígeno, em direções que não são a direção do Senhor, do sol da justiça. É tempo de crescer. É tempo de crescer na direção certa. Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Paz, me dê a tua paz. O vento cessará ao ouvir te chamar.
que está dentro de nós, tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos angustia, nos separa da plenitude da vontade do Eterno e nos impede de produzir frutos espirituais dignos, de caráter do céu, para quem olha para o sol da justiça e cresce nessa direção. Nós pedimos agora em nome de Jesus, pela autoridade e pelo poder que é no sangue do Senhor, que toda treva seja dissipada agora, toda angústia, toda falta de temor, todo crescimento cancerígeno. Ó Pai, em nome de Jesus, desfaz agora, desfaz agora, desfaz agora, desfaz agora em nome de Jesus. Quebra agora todo jugo, quebra agora em nome de Jesus toda resistência, quebra agora as algemas, os grilhões, as grades, os cadeados espirituais. Libera sobre a tua igreja uma consciência de crescimento, libera sobre a tua igreja uma consciência do caráter do fruto que nós precisamos produzir. Sim, dissipa agora toda treva em mim, dissipa toda treva em nós. Sim, Senhor, pelo teu nome, pelo poder que é no teu nome, pelo poder que é no teu nome. Coloque a mão sobre o seu coração, coloque a mão sobre o seu coração. Ministre sobre a sua vida, permita que o Espírito Santo ministre sobre você. Seja ministrado pelo Senhor. É Ele que produz paz, é Ele que produz o fruto em você, é Ele que produz mansidão, é Ele que te dá alegria apesar das circunstâncias. Aleluia. Poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Declare o nome dele, declare o nome dele. Diga Jesus, Jesus. Diga bem forte. Enquanto você declara, Ele te liberta, Ele te sara. Diga Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Mais forte. Mais forte, diga Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Não temerei. Jesus, As trevas estão batendo em retirada. As angústias estão batendo em retirada. Nome sobre todo nome. As trevas Jesus, não temerei. Coloque a mão no seu coração e repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida por completo, o meu coração, as minhas emoções, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Governa sobre a minha vida, governa sobre tudo que eu tenho e que eu sou. Ministra em mim e através de mim o teu bom fruto, o teu bom fruto, que eu produza de forma multiplicativa na vida de todos que eu encontrar, o fruto do teu Espírito, para glorificar o teu nome
e manifestar a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor e glorifique o nome dele. O teu poder sobre as trevas descerá. Não há outro nome igual. Declare com fé. As trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Aplauda o Senhor, querido. Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Sente no seu lugar. Nós estamos encerrando. Eu quero mais uma vez agradecer a você que visitou-nos nessa noite, uma noite de festa especial. Agradecer aos irmãos que ficaram lá do lado de fora, cederam o seu lugar para alguém. Obrigado, queridos, por um bom motivo, com certeza. Agradecer mais uma vez a nossa querida filha de Ipanema, que está conosco. Para vocês foi preparado um lanchinho, tá? Porque vocês vão pegar a estrada, né? Saíram de lá muito cedo, com certeza estão famintos. Então, nossos irmãos da cozinha e da recepção vão servi-los ali atrás. E é para o pessoal de Ipanema, amém? Quem quiser comer bolo, tem que vir na terça-feira, que aí é a festa, que é o bolo que a gente vai fazer para a igreja, amém? Então, na terça-feira você vem que tem bolo. Manzeli vai ter que aumentar a quantidade, porque eu avisei que tem bolo, aí vai vir mais gente. Amém, querido? Então nós temos culto amanhã, 7h30, e temos culto terça-feira, 7h30, fechando a nossa conferência. Venha, volte amanhã, volte na terça-feira. Venha participar, venha celebrar conosco e agradecer ao Senhor por esse tempo de festa, por esse tempo de adoração. Final de semana que vem, neste final de semana, né, sábado, dia 23, nós teremos o encontro das mulheres. E também vai acontecer simultaneamente o churrasco dos homens. As mulheres são sempre mais animadas, né? No domingo, voltamos ao normal, escola bíblica dominical às 9 da manhã, para você que ainda não é batizado, e às 10 da manhã para a igreja toda, inclusive para as crianças. Olha só, hein? Eu sabia que isso não era de graça. Pastor Irã falou para a gente se preparar. É junho ou julho? Junho, né? Em junho, aniversário da igreja de Ipanema. E ele está dizendo, prepara a caravana de Ibatiba para a gente chegar lá. E ele já prometeu que vai fazer coisa gostosa também. Você vai fazer um cuscuz para mim? Ele faz um cuscuz que eu vou falar para vocês. Quem gosta, não é esse cuscuz branco aí do Zaqueu, não. É aquele cuscuz lá da Bahia, do Nordeste. Ele fez um para mim lá que eu vou falar, hein? Só pastor que come. Estenda assim as suas mãos, que o amor de Deus, a graça de Jesus e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre uma igreja que cresce na direção certa e com os olhos fixos no sol da justiça, produz fruto a 30, 60, 90, 100 por um, até que o Senhor venha e nos leve para morar com Ele em glória. E aqueles que subirão com Jesus, digam amém. Amém. Glória a Deus. Tem café, Tião? Acho que ainda tem um cafezinho ali, né? Você não precisa sair correndo. Deus abençoe, boa semana. Até amanhã, em nome de Jesus. João 7,53, está lá, ó. Então, cada um foi para a sua casa.